Eu curti a felicidade para aparicar bastante o meu filho. Foi condenado a 27 anos de prisão o agricultor Raifran das Neves. Ele matou a missionária americana Dorothy Stang. O agricultor Raifran das Neves Salles foi julgado pela segunda vez. Na primeira, ele disse que foi contratado por fazendeiros para matar a missionária e foi condenado. Agora, no novo julgamento, voltou atrás e disse que agiu sozinho. Ele afirmou que matou porque era ameaçado pela irmã Dorothy. A missionária foi assassinada no Pará, em fevereiro de 2005, com 6 tiros. Uma história que gerou polêmica não teve um final feliz. A mulher argentina de 82 anos, que se casou com um jovem, quase 60 anos mais novo, morreu. O coração de Adelfa não resistiu. Ela morreu por complicações cardíacas, dias depois de voltar da lua de mel no Rio de Janeiro. A senhora, de 82 anos, ficou conhecida no mundo inteiro ao se casar com um jovem, 58 anos, mais novo do que ela. Adelfa Volpe estava internada há 5 dias. Segundo os médicos, o quadro clínico dela piorou por problemas emocionais. Ela ficava triste com o tratamento preconceituoso com que alguns jornais argentinos noticiavam o casamento. O casamento durou 3 semanas. O viúvo tem 24 anos. É o único herdeiro de Adelfa. Reinaldo está desempregado e já sabe que vai ficar com uma casa de classe média na cidade de Santa Fé, no sul do país. Jacques Gomes Filho, de Buenos Aires, para o Jornal do SBT. Mágica em frente à Casa Branca, residência oficial do presidente americano. O mágico holandês Ramana levitou. Segurando um bastão em uma das mãos, ele apresentou o truque e surpreendeu quem passou pelo Parque Lafayette. É uma boa propaganda, já que ele vai fazer uma turnê por cidades americanas. Um jovem de 20 anos morreu depois de sofrer uma parada cardíaca quando visitava uma feira em São Paulo. O pai do rapaz fez uma denúncia. O pai do estudante, que mora em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, disse que Ian era cardíaco e estava em tratamento havia 2 anos. A viagem para visitar uma feira no Anhembi, um dos maiores centros de eventos do país, tinha sido liberada pelo médico. O comerciante disse que o filho morreu por falta de atendimento. O carinho que eu dava por ele, que eu tinha por ele, cara, isso aí não tem nada que pague isso. Este empresário estava na feira na hora que o rapaz passou mal. Teve uma pessoa lá que falou, levem ele para o posto médico. E aí veio uma resposta que o posto médico não tinha nada. Em São Paulo, uma lei municipal tornou obrigatória a instalação de um desfibrilador, aparelho que restabelece os batimentos cardíacos em todos os lugares públicos onde circulem mais de 1.500 pessoas por dia. Com uma microcâmera, fomos até um posto onde se retiram documentos e constatamos o descumprimento da legislação. Tem aqueles desfibriladores aqui? Não deveria ter isso aí, velho? A situação se repetiu no terminal de ônibus. Não tem, né? Porque aqui é muito movimentado, né? Deveria ter, né? Um desfibrilador como este custa em média R$5.000. Segundo os médicos, um equipamento simples, mas que se usado em até 5 minutos após a parada cardíaca, pode salvar até 80% das vítimas. A violência não dá trégua no Rio de Janeiro. Uma menina de 8 anos foi atingida por uma bala perdida quando brincava no pátio de uma escola. Helicópteros, carros blindados e 150 policiais participaram da operação no conjunto de favelas de São Carlos, zona norte do Rio. Houve confronto com traficantes. Tiros foram disparados do alto do morro. O tiroteio aconteceu a poucos metros desta escola. As aulas foram suspensas. Muita violência. A gente tem medo de tudo. Muito medo morar perto de morro, desse jeito assim, medo qualquer hora. Só neste primeiro semestre foram registrados 135 casos de balas perdidas, segundo o Instituto de Segurança Pública. Hoje, uma menina de 8 anos foi atingida nas costas nesta escola, na favela do Jacarezinho, na Zona Norte.
A menina ensaiava para uma apresentação no pátio da escola. Outras crianças estavam por perto, mas nenhuma delas disse que ouviu nada. Só perceberam que a amiga havia sido atingida quando ela caiu chorando. Assustados, funcionários se abraçaram. Esta mãe entrou em desespero. Minha filha estuda aí, moça. E aconteceu alguma coisa, minha filha só tem 4 anos, Deus me livre. Jusceline levou um tiro de raspão. A bala já foi retirada e ela não corre risco de morrer. Segundo a polícia, na hora em que a menina foi atingida, não havia operação policial na área da escola. Os ataques de punks estão virando rotina em São Paulo. Um jovem de 17 anos quase morreu depois de ser espancado por um grupo de 20 pessoas. Apenas 9 foram presos até agora. De cabeça baixa, algemados, os acusados de espancar o rapaz de 17 anos se destacam entre os outros presos. E não só pelo visual típico dos punks. Chamou a atenção da polícia que todos tinham uma ocupação. 4 são estudantes e 5 têm emprego fixo. De preto, tatuagens, entre eles mulheres, o grupo tinha saído do show de uma banda punk nesta boate quando encontrou 3 rapazes. 2 conseguiram fugir. O menor foi atacado aqui mesmo, a mais ou menos 1 quilômetro da rota da polícia militar. Ele continua internado no hospital e deverá passar por uma cirurgia para reconstruir o rosto. Testemunhas disseram à polícia que o grupo de punks era formado por 20 pessoas. Durante todo o dia, os policiais fizeram operações para prender os 11 suspeitos. Até o início da noite, sem resultados. Revolta foi o sentimento que marcou o enterro de Márcia Constantino. A menina de apenas 10 anos foi raptada e brutalmente assassinada em Maringá, no Paraná. O velório foi na mesma igreja onde a menina de 10 anos foi vista viva pela última vez. Ali, todos estavam chocados com o crime. As aulas na escola municipal onde Márcia estudava foram suspensas. Os alunos e professores puderam fazer uma última homenagem. Triste, indignado de ver uma coisa dessa, uma situação que veio acontecer com a Márcia, poderia acontecer com qualquer criança. No enterro de Márcia, a dor de perder uma criança com tamanha brutalidade. A menina desapareceu na noite de sábado. Foi durante um encontro evangélico com mais de 1000 participantes. Testemunhas dizem que ela foi abordada no pátio da igreja por um homem que a levou num carro prateado. Menos de 12 horas depois, o corpo foi encontrado numa plantação de milho. Tinha marcas de estupro e estava parcialmente queimado. A polícia já ouviu pelo menos 3 suspeitos e apreendeu 2 veículos que estão passando por perícias. O delegado responsável pelo caso trabalha com a hipótese de que Márcia conhecia o criminoso. Certamente essa menina saiu dali, essa criança de 10 anos, com alguém que ela conhecia. Porque não é possível, não é costume das meninas das igrejas evangélicas saírem com desconhecidos. O Conselho Comunitário de Segurança prometeu uma recompensa em dinheiro para quem der informações que levem à prisão do assassino. As férias acabaram. Depois de 2 meses, o homem apontado como chefe do tráfico de drogas na favela carioca da Rocinha foi preso em Fortaleza. A operação da Polícia Federal para prender o traficante contou com a ajuda dos moradores da Rocinha. João Rafael da Silva, o Joca, fugiu do Rio de Janeiro após receber informações sigilosas que vazaram da polícia há 2 meses. Na mala de Joca, R$2 milhões. Parte do lucro obtido com o tráfico de drogas. Ele é acusado de ser o responsável por vários crimes, sempre executados com muita violência e crueldade. O papagaio volta à gaiola. 2 dias depois de fugir da cadeia, Papagaio, um dos mais conhecidos assaltantes de bancos na favela carioca da Rocinha, foi preso em Fortaleza. A operação da Polícia Federal para prender o traficante contou com a ajuda dos moradores da Rocinha. João Rafael da Silva, o Joca, fugiu do Rio de Janeiro após receber informações sigilosas que vazaram da polícia há 2 meses. Na mala de Joca, R$2 milhões. Parte do lucro obtido com o tráfico de drogas. Ele é acusado de ser o responsável por vários crimes, sempre executados com muita violência e crueldade. O papagaio volta à gaiola. 2 dias depois de fugir da cadeia, Papagaio, um dos mais conhecidos assaltantes de bancos do sul do país, se entregou à polícia. Cláudio Adriano Ribeiro, conhecido como Papagaio, já havia escapado da prisão outras 3 vezes. O motivo desta última fuga seriam ameaças de morte dentro do presídio estadual de Jacuí.
Ele cumpriu uma pena de 36 anos em regime semiaberto. Mesmo depois da fuga, Papagaio não perdeu o benefício. Temporais mataram 4 pessoas em São Paulo. A chuva que chegou ao estado no fim de semana deve durar até quinta-feira. São quase 11 horas de buscas e muita ansiedade. Apesar dos vários chamados, os bombeiros não apareceram para ajudar no salvamento da tia e do sobrinho, arrastados pela correnteza de um córrego que transbordou. Foram os moradores que localizaram, ainda de madrugada, o corpo de Gilvânia Santos de Paula, de 27 anos. Só a população estava em peso. Tinha uma média de umas 200 pessoas do bairro. Só na manhã de hoje, o corpo do menino Wesley, de 12 anos, foi encontrado. Como que eu vou sobreviver de hoje por diante sem os meus 2 filhos, né? Porque o meu neto era um filho para mim. Eram 9 da noite de ontem, quando Gilvânia, a irmã Gracineide e o sobrinho Wesley tentavam abrir um buraco no muro para escoar a água da chuva, que já passava de 1 metro de altura. Não deu tempo, o muro desabou e levou junto tia e sobrinho. Os 2 caíram no córrego e foram arrastados pela correnteza por cerca de 1 quilômetro. História parecida aconteceu na cidade vizinha, Franco da Rocha. Uma mulher voltava para casa com um filho de 2 anos no colo quando escorregou e caiu num córrego. Mais uma vez foram os moradores que fizeram socorro, mas apenas a mulher foi salva. Puxou ela pelo cabelo, aí salvou a vida dela, né? Só que a criança desceu, paga, a água levou. A tempestade deste domingo foi provocada pela chegada de uma frente fria a São Paulo, quando a cidade vivia o dia mais quente do ano. Condições ideais para ventania e pancadas. A partir de amanhã e até quinta-feira, a previsão é de novos transtornos provocados pela chuva. Estado de emergência na Califórnia, nos Estados Unidos. Incêndios ameaçam milhares de casas e uma pessoa já morreu. Não há trégua. O trabalho de bombeiros e pequenos aviões como este parecem em vão. O fogo se alastra rapidamente de Santa Bárbara até San Diego. Em Malibu, mansões de astros de Hollywood, como as de James Cameron, diretor de Titanic, e Olivia Newton-John estão ameaçadas. Os moradores estão sendo forçados a deixar 250 mil casas. Uma igreja e o Castelo Caxã, protegido pelo patrimônio histórico, foram destruídos. Os meteorologistas dizem que é difícil prever a dimensão que os incêndios podem tomar. O fogo está fora de controle por conta do ar seco e do vento forte na região. Este ano, choveu apenas 1/5 do que era previsto, uma das temporadas mais secas da história da Califórnia. O vento de 130 quilômetros por hora é tão forte quanto o de um furacão e ajuda a espalhar as chamas. A região ainda se recupera do pior incêndio da história há exatamente 4 anos. Na época, 12 pessoas morreram. Yula Rocha, de Nova York, para o Jornal do SBT. Um campeonato marcado por escândalos vai parar na justiça. O finlandês Kimi Räikkönen é o campeão mundial de Fórmula 1, mas isso ainda não é oficial. A capital mundial da Fórmula 1 é a Finlândia. Pelo menos é o que pensa o finlandês Mika Häkkinen, ex-campeão pela McLaren. Feliz pela conquista do amigo Kimi Räikkönen, ele disse que o país ainda vai mostrar muitos pilotos para a Fórmula 1. Em Interlagos, Kimi Räikkönen da Ferrari se juntou a Häkkinen e a Keke Rosberg, outros 2 finlandeses que já conquistaram a principal categoria do automobilismo mundial. Räikkönen, o homem de gelo, contou com a ajuda de Lewis Hamilton, que pecou pela inexperiência. A McLaren, com uma estratégia equivocada, também ajudou o finlandês. Mas nada se compara à ajuda que ele recebeu do companheiro de equipe Felipe Massa. O brasileiro cedeu a primeira posição para Räikkönen, no tal jogo de equipe. Mas a bandeirada e a vitória ainda não garantiram definitivamente o título da temporada. As equipes BMW e Williams são suspeitas de usar combustível irregular. 3 pilotos poderiam ser desclassificados e Hamilton ganharia 3 posições, o suficiente para ser campeão. Inicialmente, a Federação Internacional de Automobilismo manteve o título para Kimi Räikkönen, mas a McLaren vai recorrer. Um novo julgamento só vai ser realizado no mês que vem. Numa temporada cheia de escândalos de espionagem, jogo de equipes, a decisão do título só poderia sair do asfalto e ir mesmo para o tapetão. Diego São Germano, de São Paulo, para o Jornal do SBT. O técnico Celso Roth foi demitido no Vasco da Gama.
E adivinha quem vai ser o treinador do time no jogo de quarta-feira? Ele mesmo, o baixinho Romário, vai comandar o Vasco na partida contra o América do México pela Copa Sul-Americana. Romário aproveitou a oportunidade para se escalar e suspender o treino da parte da manhã. Marcaram aí 4 horas da tarde. A diretoria do clube diz que a solução é provisória, só para esta partida. Mas e se o resultado for bom? Eu tenho 99% de certeza de que eu não vou tomar gosto para ser treinador. Pela primeira vez, a revista France Football escolheu um jogador que atua na América do Sul para concorrer ao prêmio de melhor do mundo. O craque é Rogério Ceni. A revista é uma das mais conceituadas do mundo e o goleiro artilheiro foi indicado pelas defesas e pelos gols, é claro. Até o ano passado, a premiação só valia para quem joga na Europa. Neste campeonato brasileiro, o São Paulino já fez 5 gols e só levou 11. Vale tudo para divulgar o futebol americano em Londres. Boneco do jogador de futebol americano Jason Taylor tem 8 metros de altura. Ele está na Trafalgar Square, a principal praça londrina. Miami Dolphins e New York Giants vão se enfrentar no estádio de Wembley. É a primeira partida da Liga de Futebol Americano a ser disputada na Europa. 88 mil ingressos foram vendidos. A Maratona da Solidariedade bate recorde. A 10ª edição do Teleton arrecadou mais de 17 milhões de reais. Todo o dinheiro foi repassado à Associação de Assistência à Criança Deficiente. Foram nada menos que 27 horas de uma maratona muito animada. Artistas, apresentadores, cantores, dançarinos. O palco do programa não ficou vazio nem por um segundo. A meta não era fácil, arrecadar 16 milhões de reais para ajudar a ACD. E a cada milhão... Se prepara, vai chegar, vai chegar! Ao lado de Daniel, padrinho do Teleton, Hebe Camargo ajudou a comandar os momentos finais. E foi surpreendida pela chegada de Silvio Santos. Verdade, verdade, verdade. Você falou e disse. Verdade. Juntos, Silvio e Hebe encantaram o público. Até aprenderam passos de dança com Daniela Mercury. Com a planta do pé, assim, com a planta do pé aí. Aí. Eu sou muito ruim. Mais um ano em que o povo brasileiro mostrou solidariedade. O Teleton cumpriu a meta e arrecadou mais de 17 milhões de reais. O dinheiro será usado para construir mais uma unidade da ACD. Desta vez em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Que esses R$5 que você nos deu esse ano, que eles sejam convertidos em muitos R$5 de saúde, de felicidade, de alegrias e que os lares de vocês sejam abençoados por Deus. Um sorriso de criança, a esperança e a vontade, o que pode ser melhor. Daqui a pouco você vai ver que a Maratona da Solidariedade teve momentos para lá de descontraídos. E a seguir, quer viajar para o exterior? É bom se apressar. As agências de turismo comemoram o bom momento. Ter uma razão para voltar para casa é bom. Ter 3 razões é Prime. Ter uma razão para escolher um vinho é bom. Ter mais de 90 é Prime. Ter uma razão para ser cliente de um banco é bom. Mas ter 120 razões é Prime. Por que se contentar com o bom se você pode ser Prime? Sabe por que a Kaiser é mais que gostosa? Porque a cevada é gostosa. A água é gostosa e o controle de qualidade nem se fala. Tudo isso pra você. Oh, yeah. Isso é que é tecnologia. Beba com moderação. O
show de ofertas Honda continua nas concessionárias Honda da Grande São Paulo. Eu já aproveitei. E você? Vai parar no ponto? Honda CG 125 Fan por 196 mensais. Ou Bis 125 KS também por 196 com documentação grátis. E é uma Honda. O maior valor de revenda, a maior rede de assistência técnica. Compra inteligente é na promoção Mão na Honda. O menor preço da melhor qualidade. Acelere, é por tempo limitado. Quer dizer que essa tira vai me ajudar a parar de roncar? Vai, ela me ajuda toda noite com a minha congestão nasal. Tenta, querido. Por mim. Você precisa experimentar a ação imediata de Respire Melhor. A congestão nasal limita a passagem de ar, obrigando você a respirar pela boca. Respire melhor com suas hastes flexíveis. Abre suas vias nasais, fazendo você respirar melhor pelo nariz. Ajuda a aliviar a sensação de congestão nasal, a respirar melhor e a reduzir os roncos. Respire bem, durma melhor com Respire Melhor. O homem mola, multi-homem e o homem fluido. Faz tempo que um trio não trazia tanta diversão para sua casa. Chegou o Trio Telefônica, o melhor da TV por assinatura. Speed, para ter o melhor da internet, baixar filmes, músicas e muito mais. E ligações locais à vontade para você falar quanto quiser. A partir de R$ 69,90. Ligue e assine. TV por assinatura, Speed, ligações locais, Trio Telefônica. O mercado financeiro abriu a semana em alta. O Ibovespa subiu 0,53% e chegou aos 61.215 pontos. O valor do dólar subiu 0,72%, valendo agora quase R$ 1,82. Apesar da pequena alta, o valor do dólar ainda está bem atraente para os brasileiros que planejam ir para o exterior. Laís conversa com a vendedora sobre os lugares que quer conhecer na região da Toscana, na Itália. São Gimignano, que está próximo de Siena, que está próximo de Montalcino. Há 2 anos, a professora planeja a viagem com o marido. Depois de muita pesquisa de preços, ela acha que o momento é ideal para conhecer a Europa. O dólar com o preço que está, acho que propicia uma viagem assim mais tranquila. Além do dólar baixo, as facilidades de pagamento também impulsionam as compras antecipadas de pacotes turísticos. É uma mudança no comportamento do consumidor. Quanto maior for a antecedência com que o passageiro se organize, é maior a chance dele obter as melhores tarifas. Nesta agência, de cada 10 passageiros, 4 compram pacotes pelo menos 3 meses antes da viagem. A gente já está com 50% da nossa temporada vendida. Falando de navios, 75% da temporada de 2007 e 2008 também já está vendida. Na América do Sul, Argentina e Chile são os destinos preferidos. Países da Europa e os Estados Unidos também são muito procurados. Para quem quer aproveitar o dólar baixo e já não encontra passagens para estes tradicionais roteiros, vale a pena conhecer outros lugares que aos poucos ganham a atenção dos brasileiros. Uma semana no Marrocos, costa da África, Oriente Médio com Egito, Jordânia e Israel e a China. Orlando, que sempre viaja com a família para a Europa, já pensa em conhecer outros países. O Egito, talvez o Japão, não sei, acho que os que me vêm assim primeiro à cabeça são esses. É estável o quadro clínico do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Domingo, ele foi internado no Instituto do Coração, em São Paulo, por causa de uma infecção no intestino delgado. Os médicos ainda não passaram uma previsão de alta. Governo admite fazer concessões para aprovar um imposto do cheque. Deve ser editada uma medida provisória para reduzir algum outro imposto. O dia foi de promessas em Brasília. O presidente Lula já sinalizou que pode reduzir outros tributos, ou mesmo a própria CPMF. O que seria desonerado ainda não foi definido. O governo terá que apresentar medidas provisórias e projetos de lei que atendam à oposição. Mesmo assim, os governistas estão confiantes na aprovação ainda este ano. É mínima a chance de nós não termos a CPMF votada este ano. Eu não tenho dúvida que a CPMF passa. Quando eu digo passa, eu digo passa até o Natal. A oposição amenizou o discurso. O PSDB acena que pode liberar a bancada para o voto, em troca de redução gradual da CPMF e diminuição da carga tributária
tributária. O tucano Álvaro Dias defende que o PSDB se mantenha contra a proposta, mas sabe que será difícil convencer os colegas. Não posso apostar que o governo será derrotado, mas ele terá enormes dificuldades para convencer o Senado Federal. Por isso, essa tentativa de cooptação do PSDB. A partir desta terça-feira, a tropa de choque do governo vai intensificar os trabalhos pela aprovação. O ministro Valfrido dos Mares Guia vai levar ao Senado o recado de Lula. Na quinta-feira, no almoço com os senadores do PSDB, caberá ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, convencer os tucanos. Williane Rodrigues, de Brasília, para o Jornal do SBT. O senador Renan Calheiros apresentou nesta segunda-feira um pedido de licença médica. Renan informou que pretende fazer exames de rotina. O senador está licenciado também do cargo de presidente do Senado, desde o dia 11 de outubro. Daqui a pouco, ninguém segura o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E a seguir, cooperativas adulteram leite em Minas Gerais. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome uniu o Bolsa Família a outros programas sociais. E, além de alimentos, está levando oportunidades a milhões de famílias. Muito já foi feito, mas o trabalho dos governos e sociedade tem que continuar. Se você faz parte do Bolsa Família, saiba como participar de outras ações no seu município. Mas não se esqueça, filhos na escola e vacinação em dia. Estes são os novos produtos da linha Monbiju, os únicos com o mesmo perfume irresistível na hora de lavar, de amaciar, de passar e de guardar. E esse é o Janequine, que vai dar uma cantadinha pra senhora. Me aperta, me cheira, me chama de Monbiju. Eu disse cantar para a senhora, não cantar a senhora. Me aperta, me aperta, me cheira, me chama de Monbiju. At last, my love has come along. My lonely. Num Citroën C4 Palace, tudo fica diferente. It's fine. Chegou o Citroën C4 Palace. Mamãe vai me dar uma irmãzinha. Estou contente, que bom. Nosso apartamento é pequeno e tudo que é meu será dos dois. Até mamãe e papai, de nós dois. Mudar é bom. Mudar é crescer. A Coral ajuda a sua casa a mudar com você. Descubra Mac 3 Turbo e suas 3 lâminas anti-atrito para um barbear mais rente e com menos irritação. Agora, na compra de um kit da promoção, você ganha um gel de barbear. Experimente a sensação de um barbear perfeito com o Mac 3 Turbo da Gillette. A sorte está fazendo de tudo para você ganhar na promoção Itaúcard. É só usar seu Itaúcard para participar da promoção Itaúcard Paga Suas Compras. São milhares de prêmios instantâneos e você ainda concorre a 400 mil no final da promoção. Alô? Que sorte! O Itaúcard pagou a conta. Itaúcard, muito mais prêmios, muito mais pra sua vida. Com ele não se brinca. Pode sair daqui vivo. Não se provoca. Desgraçado! Jet Li contra o tempo, no Cine Espetacular. Terça, às 10h30 da noite, no SBT. Depois de um conflito no qual morreram 2 pessoas, um grupo do Movimento do Sem Terra continua acampado em uma fazenda no Paraná. O confronto aconteceu quando seguranças da propriedade tentaram desocupar a fazenda, que pertence à multinacional Singenta. Depois de uma troca de tiros, 8 pessoas ficaram feridas. Um líder sem terra e um vigia morreram. 7 seguranças foram presos. Leite misturado com água oxigenada e até soda cáustica. 2 cooperativas em Minas Gerais foram lacradas por suspeita de adulteração.
Foram presos diretores das cooperativas de produtores de leite do Vale do Rio Grande, em Uberaba, e Agropecuária do Sudoeste Mineiro, em Passos. Também foram detidos 2 fiscais do Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura. Segundo o Ministério Público, as cooperativas misturavam ao leite produtos químicos, como água oxigenada, para aumentar o prazo de validade do produto, o que é proibido. O uso de soda cáustica para disfarçar substâncias químicas também está sendo investigado. O próprio supermercado ele fica como depositário do produto e ele não pode dispor desse produto, ele não pode vender, não pode nem sequer trocar. A gente vai lacrar, vai deixar tudo aqui certo e à disposição da justiça. Os produtos químicos usados para adulterar o leite são tóxicos. Podem causar dor de estômago ou até matar, dependendo da concentração. O Ministério da Agricultura vai analisar amostras de leite coletadas em várias partes do país para saber para onde foi vendido o produto irregular. E como ele pode ter várias marcas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que os consumidores observem o aspecto do leite antes de beber. 2 soldados da aeronáutica foram presos tentando transportar drogas em um avião da Força Aérea Brasileira. Eles iriam levar 14 quilos de cocaína de Manaus para Belém. A droga foi encontrada por cães farejadores antes do embarque. Os militares estão presos e podem ser expulsos da FAB. A seguir, jogador do Bahia tem acidente vascular cerebral e precisa passar por uma cirurgia delicada. Falta bem pouco para o São Paulo comemorar o pentacampeonato brasileiro. No Teleton, a maratona foi de solidariedade e bom humor. Seu carro ajuda a proteger a natureza. Seguros Carbono Neutro do HSBC. Faça já o seu. Microcomputadores e notebooks em até 10 vezes sem juros é nas Casas Bahia. E olha só esse micro positivo com monitor de 19 polegadas LCD widescreen com BCTV HD de 160 GB que grava e lê CD e DVD. E você paga em até 10 vezes sem juros no cartão. Notebook positivo com gravador de CD, leitor de DVD, tela de 14 polegadas widescreen que você também paga em até 10 vezes sem juros no cartão. Micro positivo e notebook positivo com essa super condição é só nas Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. Sabe por que a Kaiser é mais que gostosa? Porque a cevada é gostosa, a água é gostosa e o controle de qualidade nem se fala. Tudo isso pra você. Oh, yeah. Isso é que é tecnologia. Beba com moderação. Faça a sua programação esperar por você. Time Machine 2 LG. Pausa. Volta à programação. E grava até 33 horas para você não perder seus programas preferidos. E agora em 2 opções de cor. Time Machine 2 LG. Usar um aromatizante comum no seu carro pode fazer você parecer um cara comum. Use o novo Glade Auto Sport. Ele tem design inovador, é discreto e possui fragrâncias exclusivas que vão fazer seu carro refletir como você é diferente. Novo Glade Auto Sport. Reflete seu estilo. hopeless, fruitless, aimless games. I'm a glossy package on the market shelf. My contents aren't fit for human consumption. I could tragically injure your perfect health. My ingredients will seize up your...
jogador Kleber, do Bahia, está internado em Natal, no Rio Grande do Norte. O estado dele é delicado. O meia, que teve um acidente vascular cerebral na manhã desta segunda-feira, chegou a ter uma parada cardíaca quando era socorrido e precisou ser operado. A cirurgia foi bem sucedida. No domingo, o Bahia enfrentou a ABC de Natal pela fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Kleber tem 31 anos e já jogou em vários clubes, entre eles Vitória e Portuguesa. Rosinei, ex-jogador do Corinthians, foi encontrado pela polícia nesta segunda-feira. A mulher dele tinha registrado sumiço numa delegacia. Rosinei foi encontrado em Búzios, uma badalada cidade do litoral fluminense. Ele disse aos policiais que precisava relaxar e definir o futuro profissional, mas que a mulher sabia onde ele estava. No início do mês, em má fase, muito criticado pela torcida, Rosinei rompeu o contrato que tinha com o Corinthians. No Campeonato Brasileiro de Futebol, a rodada do fim de semana acabou com uma certeza. O São Paulo está muito perto do título. Que cara é essa, Júnior? Não combina com o dia do São Paulo. Hoje, o clima no centro de treinamento foi de comemoração e não faltam motivos para isso. Com a vitória sobre o Cruzeiro por 1-0, o título ficou muito perto do Morumbi. O pentacampeonato pode ser confirmado já no próximo domingo. O São Paulo precisa vencer o Sport no Recife e torcer para que Grêmio, Santos e Palmeiras apenas empatem. Até lá, vai ser difícil disfarçar o clima de já ganhou. Essa ansiedade nossa aí de querer comemorar, de querer festejar logo, não está contendo nós. Então, até domingo, se Deus quiser, a gente pode sair campeão. Na outra ponta da tabela, depois da derrota para o Náutico, o Corinthians está na corda bamba. Em Brasília, ao lado dos heróis do título paulista de 1977, o presidente corintiano Lula pediu uma solução. Como tirar o clube da zona de rebaixamento? Em São Paulo, Vampeta apresentou uma alternativa. A gente sabe que vai precisar muito do apoio da torcida durante a semana. Do Rio, duas imagens impressionantes. Depois dessa jogada, o lateral esquerdo do Botafogo, Luciano Almeida, foi submetido a uma cirurgia no tornozelo direito. E no Maracanã, o Flamengo arrastou 73 mil torcedores para ver a vitória sobre o Grêmio. Foi recorde de público. De sexta à noite até a madrugada de domingo, você acompanhou o Teleton 2007 aqui no SBT. E foi um sucesso. Agora, o jornal do SBT mostra que a Maratona da Solidariedade teve muitos momentos divertidos. Durante o Teleton, o clima foi de descontração. Quem pisou no palco do SBT durante as 27 horas de maratona encontrou uma turma alegre que deu maior gás para que o sucesso fosse total. O que você faria pelo Teleton? Tem gente que faz de tudo. Bete Guzzo tomou um banho. E vai a Bete! Patrícia e Pierre trocaram de roupa. E o gêmeo Gustavo topou girar numa roda e se sujar com bolas de meleca colorida. O pessoal do Street Dance agitou a galera. O Teleton 2007 teve uma força especial de quem atendia os telefones e que de vez em quando mostrava que também era bom de coreografia. O Teleton teve shows. Cláudia Leite, Perla, Gilmelândia, Ivete Sangalo, Daniel, Quem de nós resiste a ela? Daniela Mercury, mas foi no final da festa que a turma que estava no palco teve que mostrar que era pé de valsa. Daniela Mercury entrou para agitar o palco do Teleton e Silvio Santos entrou na dança. No encontro histórico, ele e Hebe Camargo ganharam aulas da professora Daniela. Assim, com a planta do pé aí. Aulas necessárias. Valeu a comemoração. Afinal, a Maratona da Solidariedade atingiu o objetivo. Mais de 17 milhões de reais para uma nova sede da ACD. E no ano que vem, buscaremos um novo recorde. Até lá, Silvio, Hebe e Daniel podem ensaiar as lições de Daniela. E ela faz.
veja agora as notícias que estão nas capas dos jornais desta terça-feira. O Globo. Crise na saúde. Médicos usam até furadeira elétrica para fazer cirurgias em hospitais da rede pública. Estado de Minas. Empresas vendiam leite com soda cáustica em Minas. 0 Hora. Camelôs e PMs em guerra no centro de Porto Alegre. Correio Brasiliense. Renan pede licença do mandato de senador. O Estado de São Paulo. Romário vira técnico e se escala no Vasco. Mais notícias no Jornal do SBT Manhã. Jornalismo do SBT, você pode confiar. Tenha uma ótima terça-feira. Jornal do SBT. Oferecimento. Bradesco Prime. Ter 120 razões para ser cliente de um banco é Prime. Ford Fusion. Quem dirige, fez por merecer. E New Lux. Alta fixação em gel. New Lux, o gel da onda.